Fala, meus bebês, tudo tranquilo? Professor Luiz Paulo de Matemática aqui mais uma vez, trazendo mais um tópico disso aqui, ó. Top 10 da ESA, é a sua prova, né? Então, vem comigo porque isso aqui é um assunto que cai quase toda a prova da ESA. É um assunto que vem com muita recorrência nas provas da ESA, certo? Assunto esse que pega muita gente. Muita gente tem dificuldade em análise combinatória. Eu deixei um quadro montadinho aqui para você tirar todas as suas dúvidas. Acabar com aquele negócio de, eu tenho fórmula para isso, eu tenho fórmula pra... Vai acabar. Eu não quero que você fique trabalhando com um montão de fórmula. Eu sei que você já tem várias fórmulas na sua cabeça. Eu quero acabar com pelo menos a maioria delas, beleza? Eu quero que você comece a entender a partir da onde vão surgir as fórmulas. E para isso a gente não precisa decorar. Se você entender o meu conceito, show de bola, você vai para a prova sabendo tudo o que precisa saber de análise combinatória, beleza? Então vem comigo porque é o seguinte, eu tenho aqui, ó, a análise combinatória e já coloquei permutação e arranjo para você. Aí você me pergunta, mas da onde vem isso? Isso, arranjo e permutação, eles vão vir do princípio multiplicativo. O que seria o princípio multiplicativo? É você trabalhar com as possibilidades que você tem. E aí, trabalhar com essas possibilidades, eu vou quebrar as fórmulas para você. A gente tem fórmula de permutação, a gente tem a fórmula do arranjo, mas eu não quero que você trabalhe com elas. Eu quero que vocês saibam o seguinte, eu trabalho com tracinho. Luiz Paulo, não sei o que é tracinho, não sei de onde você vai enfiar tracinho, vai tirar tracinho. Calma, vamos devagarzinho porque você vai entender. Vamos lá. Primeiro, permutação. A permutação, a gente tem a fórmula. Se você quiser trabalhar com a fórmula, se a sua cabeça está vazia para entrar mais fórmula, show de bola. Tá aqui, ó. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Lembra o que é fatorial? É você abrir um número, é você decompor, esfarelar aquele número, certo? Então vamos lá. Permutação de n elementos é igual a n fatorial, tá a fórmula aqui para você. E o que eu preciso que você saiba também de permutação? Que a permutação, o número de elementos, é igual ao número de posições. E aí, quando a gente vai trabalhar esse assunto, a gente vai sempre encaixando o número de elementos nas posições. Então, a gente vai trabalhar com essas possibilidades. E é daí que vem o tracinho, certo? Vamos para outra aqui, ó, arranjo. Eu também tenho a fórmula para arranjo. E aí fica aquela dúvida na cabeça, né? Arranjo é quando a ordem importa? É quando a ordem não importa? Combinação é quando a ordem importa? Acabou isso. Não tem mais isso. Então vem para cá, ó. Permutação de n elementos para p posições. Eu tenho a formulinha aqui, n fatorial dividido para n menos p fatorial. Você não vai usar ela. Por quê? Porque em arranjo a gente também vai trabalhar com um tracinho. Vamos lá, arranjo. N elementos, o número de elementos tem que ser maior do que o número de posições. É diferente de permutação, onde o número de elementos vai ser igual ao número de posições, beleza? Então tá aqui, ó. Coloquei as duas fórmulas para você, expliquei para você como é que funciona mais ou menos a permutação e arranjo, e agora eu vou para onde a gente vai usar de fato, que é o tracinho. O tracinho tá aqui, ó. E aí eu coloquei aqui embaixo o teste da foto. Como que você vai usar o teste da foto? Através do tracinho. Você vai fazer o seguinte, você vai encaixar as posições, os elementos nas posições, melhor dizendo, e você vai tirar uma foto. Por exemplo, eu tenho aqui 3 cadeiras, e aí eu vou colocar Carla, Ana e Luiz. A primeira a sentar foi a Carla, a segunda a Ana e o terceiro foi o Luiz. Aí eu fui lá e tirei uma foto. Quando eu tirar essa foto, eu vou mandar o pessoal inverter de posição. Inverteu de posição, tirei outra foto. A foto está idêntica, as duas? Não está idêntica. Se as fotos não estão idênticas, eu vou usar o quê? Tracinho. E é agora que a gente vai resolver esses exemplos, certo? Vamos lá, ó. Primeiro exemplo. De quantos modos 4 pessoas podem ser fotografadas em um sofá de 4 lugares? Epa, para aí. É mais ou menos isso aquele exemplo que eu dei falando aqui, né? Eu tenho um sofá de 4 lugares e eu vou encaixar essas pessoas nos lugares. E aí uma dica para você resolver isso é o seguinte, se coloca na posição de você organizar as coisas. Finge que você é o organizador de um evento. E aí tem 4 lugares num sofá e você tem que ir encaixando as pessoas. Fica mais fácil quando você começa a olhar de fora, beleza? Então tá aqui, ó. Eu tenho 4 pessoas para 4 lugares. E aí a gente vem para cá, ó. Eu quero saber se isso é permutação ou arranjo, mesmo que não importe muito.
Na permutação, o número de elementos é igual ao número de posições. Então, é exatamente o que está tratando este exercício aqui, certo? Esse exemplo. E aí, a gente vai resolver através de tracinhos. Eu tenho 4 lugares para 4 pessoas, certo? E aí, o que a gente vai ter que trabalhar? Como é um evento contínuo, um único evento, a gente vai colocar todos eles sentados. Então, vai sentar, por exemplo, o Luiz e vai sentar a Carla e vai sentar a Carol e vai sentar o Marcos. Então, sempre que a gente for colocando esses e's, o e para a gente na matemática, a gente vai trabalhar com a multiplicação, beleza? Então, olha só, vai sentar o Luiz e vai sentar a Carla e vai sentar a Ana e vai sentar o Marcos. E a partir daqui, eu vou achar a solução, quantos modos serão possíveis, beleza? Então tá aqui, ó. Primeiro, o Luiz chegou lá na fila e eu quero colocar ele em um dos lugares. Eu olhei para lá, tenho as possibilidades para o Luiz sentar, tem 4 possibilidades. Então aquela última posição lá vai ser do Luiz. Beleza, o Luiz está sentadinho, chegou a outra, chegou a Carla, agora ela quer sentar. Só que o Luiz já está sentado, não dá para sentar no colo dele, não pode. Então, só resta pra gente mais 3 possibilidades, beleza? Então, a gente vai completando, a gente vai esfarelando esse número até se encaixar nas possibilidades. Então, ó, já foi ocupada uma, 4 possibilidades, né? Já ocupou uma. Aí veio pra cá, já foi ocupada mais uma, então já diminuiu uma. Agora, só tem mais 2 possibilidades e mais uma possibilidade. É só fazer essa multiplicação aqui agora e vai matar o que o exemplo está pedindo para você. Então vamos lá, ó. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24 mesmo. Então eu tenho 24 modos dessa foto ser retirada, beleza? E aí vamos para o segundo exemplo. De quantos modos 7 pessoas podem ser fotografadas em um sofá de 3 lugares? Luiz Paulo, mas é a mesma coisa, você está trabalhando com o mesmo exemplo. Não, não é. Por que que não é? Porque aqui a gente tem um número de pessoas igual ao número de lugares. Aqui a gente já tem um número de pessoas maior do que o número de lugares. Então tá aqui, ó. Agora eu vou trabalhar com o arranjo, quando o número de elementos é maior do que o número de posições. Aí a mesma coisa, você tem 7 pessoas para encaixar em 3 lugares. Você vai se colocar para fora do evento e vai organizar aquilo. Então eu tenho 3 lugares, eu vou colocar aqui, ó, as 3 posições. E aí você sabe que vai ter que sentar 3 pessoas. Então vai sentar a primeira pessoa e a segunda pessoa e a terceira pessoa. Como eu estou tratando de E, eu vou tratar também da multiplicação. Beleza? Isso aí já foi montando. Olha os tracinhos aqui aparecendo, quebrando as fórmulas, a fórmula de arranjo e a fórmula de permutação. Agora a gente vai encaixando. Para esse primeiro lugar aqui, eu tenho 7 pessoas para sentarem. Então eu vou colocar aqui 7 pessoas. Para o segundo lugar, uma já ficou sentada. Então eu só posso ter mais 6 pessoas. Para o próximo lugar, eu vou ter só 5 pessoas. Luiz Paulo, e as outras pessoas? Vão ficar em pé. Não tem jeito, não tem lugar, não dá para sentar no colo. Beleza? E aí a gente vai fazendo agora a multiplicação normalmente. 7 vezes 6, 42, vezes 5. 5 vezes 2, 10, subiu 1. 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. Então, 210 modos. Luiz Paulo, não entendi essa sua conta de cabeça aí não. Filhão, arma a conta devagarzinho que vai dar certo. Beleza? Então, ó, a gente já viu permutação, já viu arranjo, falei do princípio multiplicativo, que é quando você trabalha com as possibilidades, e ainda falta a combinação, que é uma outra coisa que entra muita dúvida na cabeça de vocês que vão fazer prova. A combinação é a única que eu defendo o uso da fórmula. Mas eu preciso apagar o quadro aqui e volto com a combinação para você. Então, galera, voltei aqui com o quadro terminado para você. Agora a gente vai tratar do último assunto que eu quero englobar nesse assunto de análise combinatória, que é a combinação. Esse é o único assunto que eu defendo a fórmula para você. Por quê? Nesse assunto a gente acaba se embolando e a gente não vai usar mais tracinho. Chega do tracinho, beleza? Na combinação a gente vai defender o uso da fórmula. Aí não tem jeito, você tem que usar, você vai ter que gravar mais uma fórmula. É o seguinte, na combinação a gente tem a fórmula
que é n fatorial dividido para p fatorial vezes n menos p fatorial. E aí, como a gente já viu, n é o número de elementos, então para tudo, anota. Por favor, anota isso que eu estou falando para você. P é a posição dos elementos e n é o número de elementos, beleza? Então, anota isso, porque você vai precisar. A gente já viu anteriormente, mas eu não tinha explicado a fundo para você o que seria N e o que seria P. Agora está explicadinho. Então, olha só. Eu tenho aqui a combinação, mas quando que eu vou saber que eu tenho que usar essa fórmula? A gente viu que lá no arranjo e na permutação, a ordem importava, por isso aquele teste da foto, lembra? Quando a gente tirou duas fotos e mesmo estando as mesmas pessoas, as fotos eram diferentes porque estavam em lugares diferentes, as pessoas estavam embaralhadas. Aqui na combinação, a gente vai fazer o teste do troca-troca. Calma aí, teste do troca-troca, mas não é aquilo que você está pensando, beleza? É outro troca-troca, não é aquele lá não, por favor. Vamos lá, teste do troca-troca. O que é isso? É quando você tem, por exemplo, as mesmas pessoas e aí você vai embaralhar e vai dar o mesmo resultado, não vai dar resultado diferente, vai dar o mesmo resultado. É o seguinte, pensa assim, ó, eu quero formar duas duplas e eu tenho 4 pessoas para isso. Aí eu tenho, deixa eu escrever aqui só por um exemplo, eu tenho 4 pessoas, dentro dessas 4 pessoas eu tenho a Carla, eita, deu ruim aqui nesse giz, deixa eu pegar outro. Eu tenho a Carla e tenho também a Ana. Aí eu falei assim, ó, vem 2 pessoas. Vieram a Carla e a Ana. Aí eu falei, beleza, eu quero formar outra dupla. Vem 2 pessoas. Aí nessa ordem veio agora a Ana e a Carla. Ué, mas é a mesma dupla, não trocou. Então, ó, quando a gente troca e não dá diferença, aí sim a gente vai tratar da combinação. Beleza? Lá no arranjo e na permutação, se a gente trocasse, desse diferença, aí a gente ia usar tracinho. Aqui na combinação, se a gente trocar e não der diferença, a gente vai usar a fórmula da combinação. Beleza? Então deixa eu só apagar aqui, eu vou apagar com a mão mesmo. Desculpa se ficar um pouquinho manchado, mas só para dar continuidade. Acho que vai ficar um pouquinho manchado, né? Mas vamos lá. Olha só o exemplo, para a gente trabalhar com a fórmula em si. Quantos trios posso obter dispondo de 6 pessoas? E aí o que você vai fazer? Eu tenho lá, mais uma vez, eu tenho 6 pessoas e eu quero formar trios. Então eu vou chamar aqui o Luiz, o Miguel e o Carlos. Vieram essas 3 pessoas, tem mais gente depois. Agora eu vou chamar outro trio. Aí veio o Carlos, o Luiz e o Miguel. Mudou alguma coisa? Não mudou, então a gente vai usar a fórmula da combinação. E aí a fórmula da combinação é o seguinte, a permutação de n elementos para p posições. Então, os elementos vão ser as pessoas aqui, ó, 6 pessoas. E as posições são 3 que eu quero formar um trio, beleza? Então aqui, ó, n fatorial, o n a gente já sabe que é o número de elementos, ou seja, 6 fatorial, dividido para P, que é posições, 3 fatorial, vezes N, que é 6, menos 3, que é o P, né? Fatorial. Agora a gente vai resolver, ó. Só que, quando a gente fala em fatorial, a gente não vai abrir. Porra, tá muito pegado, não tá não? Troca, abrir. Vamos lá, volta para cá, perde foco não. Vamos lá, ó. A gente vai esfarelar esse número, melhor dizendo. Então, eu vou esfarelar o 6. Só que eu não vou esfarelar o 6 todo. Eu não vou botar ali no fatorial 6, 5, 4, 3, 2. Eu vou até aonde vai me favorecer. E aí eu sei que é o seguinte, ó. Eu vou esfarelar esse 6 em 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso tudo aqui dividido para 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial. 6 menos 3. 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Agora a gente vai poder simplificar. Como que a gente vai simplificar? Esse 3 fatorial, eu posso cortar com esse 3 fatorial. Esse 2 vezes 3, a gente sabe que é 6. Então, esse 6 eu corto com esse 6. E restou quem pra gente? O 5 vezes o 4. 5 vezes 4 igual
a 20. Então a gente sabe que tem 20 trios, né? Trabalhando com modos. 20 trios, 20 possibilidades para trios. E aqui a gente encerra um pouquinho desse assunto de análise combinatória. Tem mais coisa? Tem mais coisa que cobra na sua prova, inclusive. Só que se você quiser saber um pouco mais disso, vem com a gente, clica no link que está na descrição, que vai te direcionar para a nossa plataforma e lá você vai ter acesso não só à análise combinatória, mas a todas as outras matérias também. Certinho? Então, ó, fica um grande beijo no seu coração, um abraço e até o próximo vídeo.